Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Felipe, nosso intérprete, tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo, para que a gente possa conversar sobre lógica, oratória, assuntos importantes, pessoal, no nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento social, relacional, cognitivo, A arte de falar bem em público, ela deve ser e ela pode ser desenvolvida por todos, mesmo aqueles que têm, um pouco de vergonha, não gostam de se expor ao falar em público, precisam, podem e devem desenvolver essa estratégia, essa técnica, essa habilidade em falar em público, Olha aqui o nosso objetivo de aula, ou melhor, os nossos objetivos de aula, Compreender que a lógica, ela é um instrumento de conhecimento. Essa palavra que a gente utiliza tanto, lógica, e identificar os tipos possíveis de lógica, A dedução, por exemplo, é um tipo de lógica, a indução é um tipo de lógica, aquilo que nos auxilia na construção de um conhecimento e na estrutura de um discurso, que tenha uma razoabilidade, que tenha racionalidade, que tenha lógica, Veja a importância da gente construir esses conhecimentos, adquirir esses conhecimentos e aplicar esses conhecimentos quando a gente prepara, um discurso, uma oratória. Então eu convido vocês a vir conversar com a gente, olha só, a debater esse conceito de lógica, tão discutido na filosofia, tão utilizado nas ciências, ao fazer ciência. Então vamos debater, vamos conhecer esse conceito de lógica, a sua capacidade na construção de uma fala lógica e um discurso, capaz, então, de convencer aqueles que recebem o nosso discurso, Você organiza o teu discurso, a tua fala, aquilo que você vai transmitir. E aqui vai uma dica muito importante: conhecer o público a quem a gente dirige o nosso discurso. Isso é muito importante, Por que é importante, pessoal? Quando você pensa em um discurso, olha, eu vou fazer uma apresentação de trabalho para alunos do 6º ano do ensino fundamental. As palavras que eu escolho no meu discurso, os exemplos, a cadência das palavras, ela é uma. Eu vou organizar um discurso para os alunos do 3º ano do ensino médio. Novamente eu preciso refletir sobre as palavras, a cadência, como eu vou estruturar, como eu vou motivar esse discurso e levar essas informações de forma objetiva, clara e assertiva, que são os pilares de uma boa oratória, A utilização de fontes seguras de conhecimento. Quando você faz um discurso, escreve um trabalho e vai apresentar esse trabalho de forma oral, as suas referências de trabalho precisam ser referências seguras, de fontes seguras, baseadas em conceitos científicos. Nós, em um discurso, nós nos afastamos, daquilo que não é da ciência, daquilo que não é da racionalidade e buscamos fontes seguras, científicas, para embasar aquilo que eu estou falando. Vamos imaginar numa aula de história, pessoal? Eu vou falar sobre as capitanias hereditárias. Eu preciso ter segurança das informações que eu trago, As capitanias hereditárias, quando que elas foram introduzidas no Brasil, qual era o objetivo. Eu não posso ficar somente no senso comum, não é mesmo? E assim você deve fazer quando você estruturar um discurso, Procurar as fontes seguras, conhecer o público a quem você vai falar, testar os equipamentos que você vai utilizar, as mídias que você vai utilizar e, é claro, pensar num plano de contingência caso alguma dessas mídias, algum equipamento eletrônico venha a não funcionar de forma adequada quando você for proferir o seu discurso. Beleza?
Olha só, pessoal, para início da nossa conversa, eu trago essa imagem de Aristóteles, filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, conhecido como o Grande, né? E ele é autor do primeiro trabalho sobre lógica, ele que vai trazer aí o primeiro trabalho contendo o conceito de lógica, os fundamentos da lógica, e ele sistematiza isso de uma forma que possa ser transmissível às pessoas, né? Então, olha só, trago essa informação com fonte, né, com referência segura, que nós temos que Aristóteles, esse filósofo grego, ele foi autor aí do primeiro trabalho sobre a lógica, né, para a gente começar a entender um pouquinho. E a lógica, ela é uma área da filosofia, então ela está ali relacionada à área da filosofia, claro, né, pessoal, aplicada aí às demais ciências do conhecimento, que visa estudar a estrutura formal dos enunciados e as suas regras, né? Então, quando a gente diz assim, essa frase, ela precisa ter uma lógica nessa frase, nas estruturas gramaticais de português, a gente aprende isso, né? As estruturas lógicas da frase. Em suma, a lógica, ela serve para se pensar corretamente, sendo assim, uma ferramenta do correto pensar. Lógica tem origem na palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. Então veja nessa relação da lógica com a racionalidade, com a ciência, né, com o pensamento racional. Isso é muito importante. Olha só a nossa atividade, né? Trago uma frase do Charles Lamb para que a gente possa pensar. A lógica não passa de um simples conhecimento de palavras, né? Qual o conceito de lógica, né? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? O Charles Lamb traz para a gente a seguinte frase: a lógica não passa de um simples conhecimento de palavras. E aí vem a pergunta, né? Qual o conceito de lógica? Tenho certeza que você não teve dificuldade em responder, né? A palavra lógica, ela pode denotar tanto um conjunto de regras racionais para a obtenção de um conhecimento, quanto a área da filosofia que estuda a validade formal das proposições linguísticas e matemáticas. As suas criações dizem respeito aí à nomenclatura que ele deu ao estudo sistemático daquilo que era lógica. E é muito importante você entender, né, o enunciado das questões.
Você que vai fazer vestibular esse ano, vai fazer o Enem, entender, né, o comando do verbo quando você for fazer uma atividade. Está escrito ali, né? Compare, né, os processos de meiose e mitose, por exemplo, da biologia. O que você precisa? Olha o verbo, né? Entender a lógica. Comparar. Se você simplesmente explicar o que é meiose, explicar o que é mitose, mas você não comparar esses dois processos, você não atendeu a lógica da pergunta. Daí a importância da gente entender a lógica dos enunciados nesses processos de avaliação, de seleção, inclusive nas suas provas em sala de aula no dia a dia, né? E olha aqui, pessoal, a filosofia vai trazer para a gente que é possível 3 tipos de lógica, né? Que eu apresento aqui para vocês. A dedução, a indução e a abdução. São, portanto, 3 tipos de lógica, segundo aí essa vertente que vai nos dizer, né? Dedução. A dedução, por definição, corresponde a determinar uma conclusão. Utiliza-se da regra e da sua premissa para chegar a uma conclusão. Veja só o exemplo que eu trago para vocês. Todo metal é dilatado pelo calor. Isso é a premissa maior. Todo metal é dilatado pelo calor. Ora, a prata é um metal. É uma outra premissa. Então vejam que eu tenho uma frase, todo metal é dilatado pelo calor, premissa maior. Daí eu tenho a segunda premissa, ora, a prata é um metal. E daí, através da lógica da dedução, eu digo, logo, a prata é dilatada pelo calor como conclusão. Entenderam esse conceito da lógica a partir da dedução? Premissa maior, premissa menor, e a partir daí eu faço uma conclusão, beleza? E agora eu trago uma atividade para a gente pensar aqui, ó. Analise a preposição e indique o conceito de lógica presente. Quando chove, a grama fica molhada. Choveu hoje, portanto a grama está molhada. Qual é o conceito de lógica presente nessa preposição? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos. Pessoal, vamos corrigir, né? Nós temos uma preposição, quando chove, a grama fica molhada. Choveu hoje, portanto, a grama está molhada. Lembra da regra que nós acabamos de ver? Preposição maior, preposição menor e conclusão.
Portanto, qual é o tipo de lógica presente, né? A lógica presente é a dedução, né? A dedução corresponde a determinar uma conclusão. Utiliza-se da regra e sua premissa para chegar a uma conclusão, como a gente viu na frase, a gente viu no exemplo anterior, não é? Então, bem tranquilo, a lógica por dedução. Além da dedução, nós temos a indução, que na filosofia, a indução ela é considerada o método de pensamento ou de raciocínio com o qual se extrai certos fatos conhecidos mediante observação. Alguma conclusão geral que não se acha rigorosamente relacionada a ele. Então, olha só, Renan é responsável e usa máscara. Portanto, todas as pessoas responsáveis usam máscaras. E aí a gente tem a lógica da indução. Dando sequência aqui, olha só, indução é determinar a regra. Aqui, ó, é aprender a regra a partir de diversos exemplos de como a conclusão segue a premissa. Olha ali, a grama fica molhada todas as vezes em que choveu. Então, se chover amanhã, a grama ficará molhada. Então, também é um exemplo de lógica por indução, pessoal. É comum associar os cientistas com esse estilo de raciocínio, de observação, né? A gente faz a observação para determinar algumas conclusões. É claro que a gente precisa testar essas conclusões para que se chegue, né, ao fato científico. Olha que interessante, né? O que a filosofia, através da sua lógica, nos permite discutir, né? E aqui eu trago para vocês a abdução, o terceiro tipo de lógica, né? Nós vimos a dedução, vimos a indução e agora eu apresento para vocês a abdução. Significa determinar a premissa. Lembra que lá na dedução e na indução nós tínhamos a premissa para determinar a conclusão. Na abdução significa determinar a premissa. Usa-se a conclusão e a regra para defender que a premissa poderia, né, nesse caso, explicar a conclusão. Então, olha lá, quando chove a grama fica molhada, tem essa conclusão. A grama está molhada, então eu vou atrás da minha premissa. Então, pode ter chovido. Veja que ele traz um condicionante, pode ter chovido, né? Porque a grama talvez esteja molhada por outras formas, ela, por exemplo, foi regada e não necessariamente choveu. Quando chove, a grama fica molhada. É uma conclusão. A grama está molhada, eu estou observando isso. Então, pode ter chovido. Associa-se esse tipo de raciocínio aos diagnosticistas e detetives, né? As pessoas que investigam ali, trazem algumas informações, vão colhendo e aplicam a lógica por abdução, que a gente possa entender um pouquinho mais. E eu apresento aqui para vocês uma atividade, olha só, nós vamos preencher o quadro abaixo com um conceito a cada tipo de lógica. Qual o conceito de dedução, de indução e de abdução? Responda a atividade e a gente vai fazer a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Preencha o quadro abaixo com o conceito correto a cada tipo de lógica, dedução, indução, abdução, né? Olha ali, ó, dedução corresponde em determinar a conclusão, como nós vimos no primeiro exemplo, né? Todo metal é dilatado pelo calor. A prata é um metal. Logo, a prata é dilatada pelo calor. Utiliza-se a regra e sua premissa para chegar a uma conclusão. Já na indução, é determinar a regra, é aprender a regra a partir de diversos exemplos de como a conclusão pode ser uma premissa. Os cientistas usam bastante o método da indução. E a abdução significa determinar a premissa a partir da conclusão. Usa-se a conclusão e a regra para defender que a premissa poderia explicar a conclusão. Ela traz esse condicionante, né? Galera, quanta coisa, né? Estudamos sobre lógica, a aplicação da lógica no dia a dia para o desenvolvimento das nossas habilidades, o pensamento lógico, né? Tão comum aí no nosso cotidiano, e os tipos de lógica. Lógica por dedução, por indução e por abdução. Eu agradeço a sua presença, agradeço o nosso intérprete, muito obrigado. Fiquem bem, pessoal, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.